Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, entusiastas da programação orientada a objetos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula síncrona da nossa disciplina. Hoje, dia 24 de agosto, e a aula de hoje é extremamente especial. A aula de hoje é para você que na quinta-feira conseguiu assistir aquelas videoaulas, assistiu aquela aula prática, mas ainda assim ficou se perguntando: ah, professor, mas onde é que isso vai impactar nosso projeto? Onde é que nós vamos usar de fato a composição, a agregação e como, principalmente, nós vamos implementar isso? Então, se você ficou com essas dúvidas, a aula de hoje é para você. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Eu fiz um negócio bem legal. Vocês lembram a respeito do projeto dessa disciplina, o Sequence, que eu desenvolvo algumas partes, na verdade eu faço e desfaço para poder ficar mostrando para vocês. Mas vocês lembram em que consiste o projeto, não lembram? Beleza. Então, o projeto, ele é um projeto que seria para alguma organização, que essa organização, ela executa projetos. Um projeto, ele é de responsabilidade de um professor. Um projeto, ele tem um gerente de projetos, e o sistema, na verdade, ele precisa organizar os documentos de cada projeto. Então, se você desenvolve um projeto, você tem uma verba para desenvolver esse projeto. Se você faz uma compra de algum produto, você precisa comprovar essa compra. Antes de fazer a compra, você precisa fazer orçamentos, os orçamentos vão entrar como documentos do projeto. Quando você faz a compra e recebe o produto, você recebe uma nota fiscal que entra como documento de projeto. Quando você precisa contratar alguém, você faz um comprovante de contratação, assina um contrato e tudo mais. É um documento que faz parte do projeto e quase tudo referente ao projeto documental, obviamente, vai entrar como documento do projeto. O Sequence em especial, ele tem várias outras classes, tá? Eu procurei aqui um subconjunto de classes que faz sentido para eu explicar para vocês os quatro relacionamentos que eu falei na semana passada, que é a dependência e a associação. E aí eu falei para vocês que a associação ela pode ser ainda de dois tipos, composição ou agregação. E o tipo que eu vou descrever essa associação sendo como composição ou como agregação, é mais um entendimento semântico, de significado. Para mostrar para vocês e ilustrar esses relacionamentos, eu estou utilizando as classes usuário, DTO, que é uma classe que se relaciona com o usuário BO e se relaciona também com o usuário DAO. Eu tenho a classe projeto DTO, que tem relação com o projeto BIO e com o projeto DAO. Eu tenho as classes documento DTO e gerente DTO. O documento DTO vai se relacionar com documento DAO e vai se relacionar também com projeto BIO. Professor, onde é que está isso? Tem alguma seta dessa aqui que está no meio das outras, mas tem essa relação de projeto BIO com documento DTO. E eu tenho o gerente DTO, que se relaciona com o gerente BIO e com o projeto BIO. Além disso, entre as classes do pacote DTO, eu tenho que documento DTO é parte de projeto DTO e eu tenho que gerente DTO também gera informações para projeto DTO. Portanto, eu tenho exatamente as quatro relações que eu mostrei para vocês. Essa seta tracejada é a dependência, a linha normal é a associação pode ser melhor especificada por meio de composição ou agregação. Olhando assim para esse diagrama dessa forma, vocês conseguem entender o porquê de cada uma dessas relações? Alguém? Caí? Não, Caio não, acho que o pessoal tá pensando aí. Beleza, Jonathan. Mais ou menos, então. Vamos lá.
Com base no que vocês lembram da videoaula passada, qual foi a relação que vocês acharam assim mais fácil? Não tem nenhuma mais fácil, não? Bora, galera, acorda, fala alguma coisa, fala, professor, achei tudo difícil. Pronto, isso aí, tá difícil. Tá difícil. Pronto. Pode falar, não tenho vergonha não, tudo difícil. Vamos lá. Quando a gente vai fazer o diagrama e vamos descrever essas relações, nós precisamos entender o significado de cada uma delas. Nesse ponto aqui, ó, usuário BO, ele depende de usuário DTO. Por que que existe essa dependência? Imagina que para realizar um login, por exemplo, o fluxo para realizar um login é que tem aqui alguma tela, vou dizer aqui que é uma tela. Não me interessa como é essa tela, tá? Eu estou só simulando. Alguém vem aqui na tela, tem a tela de login, preenche o nome do usuário e preenche a senha. Esse nome usuário e senha que são preenchidos nessa tela de login, eles precisam ser colocados dentro de um usuário DTO, porque o usuário DTO é o cara que tem um login e uma senha. E eu preciso saber se esse login e essa senha estão corretos para eu poder entrar no sistema. Quem eu vou invocar para tentar descobrir se esse usuário e se essa senha estão corretos é a classe usuário BO. Então, a classe usuário BO, ela tem um método chamado autenticar. O método autenticar, ele recebe um parâmetro, que é um usuário DTO. E ao receber esse parâmetro, ele vai tentar descobrir se o usuário e a senha que foram passados aqui na tela para ele são usuários e senhas corretos. Eu sei que existe essa relação de dependência entre o usuário BO e o usuário DTO, justamente porque o usuário DTO é um parâmetro de um método dessa classe usuário. Visto que o usuário DTO é parâmetro do meu método autenticar, a dependência ela já está explícita. Eu vou excluir aqui só para ficar mais fácil de ver o diagrama, senão vai bagunçar. Deixa eu descobrir o que escreveram enquanto está bugado. Eu, Abraão, falei para vocês, cara, que tem dois nomes. Na verdade, são duas coisas mais ou menos diferentes. Agora, para o escopo dessa disciplina, enquanto vocês ainda estão aprendendo, estão conhecendo, vamos imaginar que o DTO, Data Transfer Object, é a mesma coisa que o Value Object. São objetos nos quais nós vamos armazenar dados, basicamente. Homem, pois pega as coisas direito, rapaz. Vamos lá. Entenderam aqui essa dependência entre o usuário BO e o usuário DTO? Perfeito. Então, vamos continuar de uma por uma. Por que que existe essa dependência entre o usuário DAO e o usuário DTO também? Aqui é o seguinte, galera. Esse usuário BO, ele tem um método autenticar. Agora, para ele autenticar, na verdade, o que que eu preciso fazer para autenticar um usuário na classe Business Object? Eu preciso, de alguma forma, ir no banco de dados, saber se existe usuário com um nome que foi passado dentro da classe usuário DTO, e aí, quando eu pegar um cara com esse nome, eu preciso saber se a senha está correta. Portanto, o meu método autenticado usuário BO, ele vai invocar um outro método. Ele vai invocar o método usuário DAO, que é o método find, por exemplo, ou list. E esse método find ou list, do jeito que vocês quiserem, ele também tem um parâmetro que é justamente um usuário DTO. Assim ficaria o meu método, ó. Vejam que ele também, o usuário DAO também tem um método
que tem como parâmetro um objeto do tipo usuário DTO. Isso implica que o usuário DAO também depende de usuário DTO. Deu para entender a dependência de usuário DAO? Sim, não, essa não deu não para entender? Repito, Arthur. Vamos pensar na sequência. Ó. Vem um usuário aqui da tela, certo? Esse usuário aqui da tela, ele tem um login e uma senha. Esse login e uma senha, eles vão ser colocados dentro de um objeto do tipo usuário DTO e vão ser enviados para o usuário BIO por meio do método autenticar. Só que para alguém autenticar, para eu autenticar uma pessoa, eu preciso seguir um procedimento. O que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso achar esse usuário no banco de dados. Então, eu vou fazer uma busca no banco de dados por um usuário com o nome Dudu, por exemplo. Recebi esse usuário do banco de dados, eu preciso saber se a senha dele que está salva no banco de dados é igual à senha que foi passada na tela. Quem vai fazer a busca no banco de dados é o usuário DAO. E para o usuário DAO achar alguém no banco de dados, eu preciso passar os dados desse objeto que eu quero achar nesse banco de dados, que é justamente o usuário DTO. Então, o próprio BIO que recebe um usuário DTO no método autenticar dele, também vai invocar algum método da classe usuário DAO e também vai passar como parâmetro o mesmo usuário DTO que ele recebeu. Ô, João Arthur, para mim não faz diferença nenhuma, cara, se você vai criptografar ou não. Não faz parte, não é orientação a objetos. Eu não estou interessado em criptografia, eu estou interessado em você receber os dados da tela, passar para o controller, do controller invocar a classe Business Object e a classe Business Object invocar o DAO. Certo? Ficou mais claro agora, Arthur Felipe? Beleza. Então vamos para as outras dependências. Existe uma dependência entre projeto DTO e projeto BIO, pelo mesmo motivo. Imagina que eu tenho aqui uma outra tela, que é uma tela para criar um novo projeto. Para criar um novo projeto, eu vou dar um nome para o projeto, eu vou dizer quem é o responsável, eu vou falar quem é o gerente, eu vou passar todos os dados para o projeto aqui na tela e eu preciso inserir esse projeto no banco de dados. Só que a tela, ela não conversa diretamente com o DAO. Quem realiza e quem precisa fazer todas as verificações para eu saber se eu posso inserir esse projeto é o BIO. Então, o BIO, ele vai ter um método criar projeto, por exemplo, e esse método criar projeto, ele recebe como parâmetro um projeto DTO. Por isso que existe essa dependência entre projeto BIO e projeto DTO. Da mesma forma, também existe uma dependência entre projeto DAO e projeto DTO, porque quem de fato salva no banco de dados não é o projeto BIO, é o projeto DAO. Então, o projeto BIO, ele vai primeiro descobrir se pode salvar esse projeto no banco de dados. Se puder salvar, ele pede para o DAO salvar, enviando esse objeto para o DAO, que é um objeto projeto DTO. Por que que o que o projeto precisa fazer, o que o projeto BIO precisa fazer antes de salvar um novo projeto no banco de dados, ou antes de mandar salvar um novo projeto no banco de dados? Primeiro, ele precisa verificar se já existe salvo no banco de dados outro projeto com o mesmo nome. Então, imagina que tem lá um projeto com o nome Robot em Ação, que na verdade é até um projeto que eu coordeno. E aí chega outra pessoa querendo criar um outro projeto lá com o nome Robot em Ação. Aqui na classe BIO, antes de inserir um projeto, eu vou lá no banco de dados e vou verificar se já existe alguém com esse nome. Se já existe, eu já retorno o erro. Não posso criar, porque já existe um projeto com esse nome. Se não existe, aí sim, eu venho aqui no projeto DAO e peço para criar esse novo projeto. Deu para entender a dependência de projeto BIO com projeto DTO e projeto DAO com projeto DTO?
Pessoal, qualquer dúvida vocês perguntem. Hoje tem que sair todo mundo manjando tudo disso aqui. Vamos para a próxima. Existe também uma dependência entre documento DTO e documento DAO, e também documento DTO e projeto BIO. Por que que existe uma dependência de documento DTO com documento DAO? A classe DAO é quem de fato vai fazer alguma coisa no banco de dados. Então, por exemplo, se eu preciso criar um novo documento, se eu vou criar um método include ou create aqui na classe DAO, esse método ele precisa receber um objeto documento DTO para que eu de fato insira no banco de dados. Se eu não souber qual é o documento que eu vou inserir, eu não tenho como inserir. Então, por isso que existe essa dependência de documento DAO para documento DTO. Agora eu pergunto para vocês, por que que eu não coloquei nenhuma classe documento BIO? Alguém sabe? Fala, Bruno. Eu ia fazer uma pergunta, mas vou até responder essa aí, é porque documento não faz as realizações, né? Não tem algo que se dá para fazer um método. Mandei no chat, liga dele. Mas não é que os métodos de documento vão estar em projetos. É porque, pergunto para você, eu posso inserir um documento? Posso. Agora, o documento, eu posso inserir um documento ou eu posso inserir um documento de um projeto? Trocando a pergunta. Agora. Pronto. Então, o que eu posso inserir é um documento de um projeto. Eu não posso inserir um documento solto. Então, quem vai fazer o controle dos documentos do projeto é o projeto. E aí, galera, a internet hoje não está muito boa mesmo, não, viu? Se estiver cortando, vocês me avisam. Tá, vamos esperar um pouquinho aí, ver se melhora. Eu vou aproveitar e vou atender o telefone aqui, que é meu chefe. Espera aí. E aí, galera? Voltou? Tá cortando ainda? Agora tá melhor. Pronto. Tá bem ruim mesmo, viu, a internet hoje. Deixa eu só finalizar essa, Abraão. Você volta. Tá bom, beleza. Sem problema. É porque, assim, eu não tenho nesse sistema que eu vou desenvolver, no Sequence, não existe documento solto. Todo documento que existe é um documento de um projeto. Portanto, quem vai gerenciar os documentos é a classe projeto, são objetos da classe projeto. Por isso que eu não criei nenhum documento BIO, porque se eu preciso salvar um documento, esse documento precisa ser salvo em um projeto, é um documento de um projeto. Portanto, quem vai gerenciar isso é projeto BIO. Por isso que existe essa dependência entre projeto BIO e documento DTO. Deu para entender essa parte? Para a gente ir para o Abraão de novo? Fala aí, Abraão. É que eu lembrei que num vídeo, não lembro qual era o vídeo, que você tinha colocado os métodos de qualquer coisa BIO no DAO. Os mesmos métodos que estavam no BIO, colocou no DAO. Não são os mesmos métodos. Eu posso ter usado os mesmos nomes. É porque, na verdade, vai fazer... O BIO é regra de negócio, é sim, se não. O DAO é o código do banco de dados, é um insert into table t values, tal. É que você estava no dia e você só fez copiar e colar e mudou o nome. Você disse que não tinha muito problema. Acho que é só a questão do nome mesmo. Pronto, o nome ele pode ser igual, mas cada um vai fazer coisas diferentes. No BIO, código Java, cheio de if-else para fazer as verificações. No DAO é código de banco de dados, com insert into, select asterisco, from table tal, é tudo que vocês estão vendo em banco de dados, a gente vai jogar dentro do DAO. E aí, por isso que a gente pode usar os mesmos nomes. Porque, por exemplo, se eu quero
inserir alguma coisa no banco de dados, se eu quero inserir um documento, por exemplo, eu posso ter um método inserir na classe projeto BO, que vai inserir o documento, e esse método inserir documento da classe projeto BO vai invocar o método inserir documento da classe documento DAO. Entendi. Travou de novo, foi Vinícius? Travou aqui a minha fala ou travou o entendimento aí do negócio? Para mim... Travou na hora que você estava falando, quando você começar a falar da parte do banco de dados. Pra mim, aqui não travou, Aqui não. travou também não, foi sem internet aí. Foi a internet de vocês, mas eu repito, galera. O que eu estava falando é que os objetivos das classes de cada camada, eles são diferentes. As classes da camada Business Object, elas são classes com código Java. Lá nesse código Java, nós vamos colocar, geralmente, alguns if-elses, vamos invocar alguns métodos das classes da camada DAO. Na camada DAO, são aquelas classes que o objetivo principal delas é fazer alguma coisa no banco de dados. Eu posso fazer uma pesquisa no banco de dados, select, asterisco, from documentos. Eu posso fazer um insert no banco de dados, insert into projetos, values, tal. São os códigos que vocês estão aprendendo em SQL, lá na disciplina de banco de dados, a gente vai usar dentro do Java, mas vamos usar somente na camada DAO. Então, cada camada tem responsabilidades diferentes. E por isso existem essas dependências aqui. Com base nessas 3 dependências aqui que eu mostrei, eu acredito que ficou claro para vocês a dependência entre gerente DTO, gerente BO, gerente DAO, gerente DTO. Ficou clara essa dependência? Beleza. Tem só mais uma dependência que eu não falei para vocês, que projeto BO também é dependente de gerente DTO. Projeto BO é dependente de gerente DTO porque todo projeto é gerenciado por um gerente. Todo gerente gerencia um projeto, certo? Então, o projeto, ele tem, eu sei quem é o gerente de um projeto. Quando chega um projeto aqui em BO, no projeto BO, se chega algum projeto aqui para eu salvar no banco de dados, fazer alguma coisa, por exemplo, eventualmente esse gerente está dentro aqui do projeto. Aí você pergunta, professor, se o gerente está dentro aqui do projeto DTO e se tem uma dependência de projeto BO para projeto DTO, eu não precisaria fazer a dependência de projeto BO para gerente. Preciso ou não preciso? Ou vocês não entenderam nada porque o que eu falei foi confuso? Repito. Seguinte. Existe essa agregação entre projeto DTO e gerente DTO. Isso significa que dentro de projeto DTO existe um objeto do tipo gerente. O gerente do projeto ele está dentro de projeto DTO. Portanto, se já existe uma dependência de projeto BO para projeto DTO, eu não precisaria colocar essa dependência que eu coloquei de projeto BO direto para gerente DTO. Eu preciso ou não preciso dessa dependência direta, visto que dentro de um projeto DTO já existe um gerente DTO. Todo mundo acha que não precisa? Bora, gente, tem 26 aqui, só tem 3. Pronto, a maioria então está achando que não precisa. Aí eu pergunto para vocês o seguinte. Imagina que todo mundo está achando que não precisa. Chegamos a um consenso. Agora imagina que o meu sistema ele tem várias views. Ele tem a view do professor e ele tem a view do gerente de projetos também. Na view do gerente de projetos, pois vamos chegar lá, Arthur. Pensa aqui na view do gerente de projetos. Na view do gerente de projetos, quando ele abrir a tela dele, ele vai ver todos os projetos que ele gerencia.
Aí eu pergunto para vocês, então, como é que eu vou usar as classes Java para, na visão de um gerente de projetos, eu encontrar todos os projetos que ele gerencia? Onde é que vai estar o método que vai listar todos os projetos que um gerente gerencia? É na classe gerente ou é na classe projeto? É na classe projeto. Isso significa que na classe projeto, então, dentro da classe projeto, vai ter um método find by gerente, alguma coisa do tipo. E é para achar os projetos de um dado gerente, que aí você passa um gerente DTO para ele. Nesse caso, eu preciso, então, da dependência entre projeto e gerente. Vamos de novo, João Neto. Você entendeu a parte desse método aqui, find by gerentes? Se existe esse método aqui, esse método ele está dentro da classe projeto BO. Esse método está dentro da classe projeto BO. E esse método recebe como parâmetro um gerente DTO. Isso significa que eu preciso ter ou não preciso ter a dependência de projeto BO para gerente DTO? Preciso. Então, por isso que eu coloquei aqui. Essas coisas, gente, elas vão variar de projeto para projeto. Eu coloquei esse exemplo aqui, que é um exemplo que precisa fazer com que vocês pensem a respeito das funcionalidades do sistema, para vocês não acharem que tem receita de bolo. Tudo tem uma lógica, certo? Se eu colocasse aqui em gerente, imagina, se eu coloco aqui em gerente, eu não tenho acesso aos projetos. Então, o que eu preciso achar na tela principal do gerente são todos os projetos daquele gerente. E pensando no banco de dados, quem vai me dizer todos os projetos daquele gerente é a tabela projetos, porque na tabela projeto vai ter uma chave estrangeira para gerente. Então, eu tenho lá o projeto A, o gerente dele é o ID1. O projeto B, o gerente dele é o ID1 também. O projeto C, o gerente dele é o ID1 também. Então, a tabela projetos é que me diz quem são os projetos que aquele cara gerencia. E quem chega aqui na tabela projeto vai ser o projeto BO. Por conta dessas relações, é que faz sentido ter essa dependência entre projeto BO e gerente DTO. E também por conta disso, porque os gerentes são do projeto, é que faz sentido esse método ficar na classe projeto BO. De novo, cada caso é um caso. Esse caso, o sentido é fazer dessa forma aqui, que eu espero que todo mundo tenha entendido. Todo mundo entendeu? Mais ou menos, o Abraão está com dúvida. Professor, mas projeto DTO já vai ter um objeto gerente nele, então não precisa da dependência de gerente. Mas, Abraão, de novo, vamos pensar na tela do gerente. Na tela do gerente, eu só tenho um dado, eu tenho o ID do gerente. Eu quero passar o ID do gerente para alguém e me dizer todos os projetos que esse gerente tem. Eu não tenho objeto projeto, eu não tenho objeto projeto, eu tenho o ID do gerente. Com o ID do gerente, qual é o único objeto que eu posso montar com o ID do gerente? O único objeto que eu consigo montar com o ID do gerente é o objeto gerente, porque aí eu posso ir lá com o ID e pegar todos os dados dele. Então, eu consigo montar um objeto gerente completo, mas eu não consigo montar um objeto projeto. Para isso, eu vou depender da classe projeto BO. A classe projeto BO é que vai receber um gerente e vai encontrar todos os projetos desse gerente. A classe projeto BO é que vai montar os projetos. No momento que eu entrei na tela do gerente, não existe projeto nenhum. Então, não tem nem como ter um gerente dentro de projeto, porque não existe objeto projeto DTO. Entendeu mesmo, Abraão? Entendi sim, professor, entendi sim. Beleza, vamos para frente.
E aqui, galera, então todas as dependências estão ok, né? Todo mundo entendeu essas dependências. Lembrando que essas não são todas as dependências do projeto, tá? Eu tentei pegar as dependências mais capciosas para a gente discutir aqui e são justamente as que eu acho que acrescentam alguma coisa para vocês. Vamos pensar agora nessa composição e nessa agregação. Losango preenchido é composição, losango aberto é agregação. Por que que existe uma composição entre projeto e documento e já entre projeto e gerente é uma agregação? O que que vocês me dizem? Por quê? Por que que um é composição e o outro é agregação? Porque o documento ele só pertence a projeto. Então, se não tiver projeto, não vai existir nenhum tipo de documento. Ele não é ligado a nenhuma outra coisa. Perfeito, Abraão. Só existe um documento que é um documento de projeto. Então, quem cria documento é o projeto. O projeto é responsável por criar ou não documentos. Tanto é que não existe nem a classe documento BO, porque qualquer coisa de documento eu estou subordinado a projeto. E o gerente, por que que é agregação? Eu creio que porque a pessoa pode ser um gerente de vários projetos, mas se não existir um projeto, o cara ainda pode ser gerente. Eu acho que ele consegue existir se não existir um projeto. Ele pode ser uma pessoa, por exemplo, livre sem projeto. É uma Ele pessoa consegue livre. existir independentemente se tem projeto ou não, né? No caso. Perfeito, é isso mesmo. Ele pode existir com projeto ou sem projeto. O cara foi contratado, não tem projeto nenhum, mas ele está lá no sistema. Criei um projeto, adicionei a ele. Vamos supor que o projeto deu ruim e não vai ter esse projeto. O gerente continua lá, ele pode se ligar a outros projetos. Não é um projeto que vai ser o dono do gerente. O gerente ele pode ser gerente de vários projetos. Todo mundo entendeu? Aí, então, de passarmos para frente, o Jarismar perguntou se vai ter aula assíncrona antes da tarefa. Qual tarefa, Jarismar? Ah, tem um monte de aula assíncrona, pô. Eu tô esperando aqui no gatilho. É porque eu já tinha me preparado para fazer essa aula aqui mais tete a tete com vocês, que nem eu fiz com outra turma. Eu acho importante ter esse contato com vocês para tirar essas dúvidas aqui mais práticas, levando em consideração esse projeto para todo mundo ficar bom de relacionamento. Até quinta-feira eu vou liberar para vocês uma aula gravada sobre herança, que é a próxima relação que nós vamos falar. Mas vamos continuar aqui. Então, todo mundo entendeu essa composição e essa agregação. E aqui eu coloquei uma associação simples. Por que que eu coloquei uma associação simples? Porque eu não me sinto à vontade de dizer que projeto BO tem projeto DAO. Nem me sinto à vontade de dizer que projeto DAO tem projeto BO. Até porque nem vale, porque essa relação ela seria unidirecional. Mas por que que eu não diria que projeto BO tem projeto DAO? Porque não faz sentido semanticamente, mas na prática tem. Na prática vai existir uma variável de instância dentro de projeto BO que é um projeto DAO. Agora não tem essa semântica nem de agregação nem de composição, mas como tem essa variável de instância dentro de projeto BO, eu me sinto à vontade de colocar uma associação comum. E eu não quero dizer, ou eu não preciso falar, se é uma agregação ou uma composição. Eu vou dizer que é uma associação. Ok? Tranquilo? Esse objeto DAO instanciado é para você poder conseguir chamar os métodos dele no BO? Exatamente. Ah, certo. Vamos lá, João Arthur. Vou mostrar o código para vocês agora. A relação no diagrama todo mundo entendeu, né? Então vamos para a relação aqui no código. Vocês estão vendo aqui meu Eclipse? Sim, professor, dá para ver. E é isso. Vamos lá então. Eu estou mexendo aqui no model.
primeira que eu mostrei para vocês foi o usuário DTO. Aqui no meu código, por exemplo, eu chamei de usuário VO. Eu estou tentando usar essas diferentes denominações para vocês ficarem de boa, que é mais ou menos a mesma coisa. Professor, tem diferença? Tem uma pequena diferençazinha, mas para o escopo da nossa disciplina, a gente pode aceitar que é a mesma coisa e está tudo bem. Então, meu usuário VO, ele tem senha, tem login, tem um ID. Ele é usado, ele é uma classe dependente de... Aliás, quem depende dele é o usuário... Opa, eu tô na errada, eu tô no DAO. Tá, o usuário DAO também depende dele, ó. O usuário DAO depende de usuário VO. Como é que eu sei? Tá aqui, ó. Esse VO aqui é justamente o usuário VO. Professor, tem um monte de código meio estranho aí que eu não estou entendendo. Não se preocupem, porque daqui para o final da disciplina a gente vai chegar nesse uso um pouco mais avançado da linguagem. Por enquanto, eu só quero que vocês entendam que eu tenho um usuário VO, que é esse cara aqui, e ele é um parâmetro do método inserir. Isso aqui exatamente indica que existe uma dependência de usuário DAO para usuário VO. A mesma coisa com BO. Aqui em usuário BO, vocês podem ver que existe um método que recebe como parâmetro usuário VO. Isso aqui também indica que existe a dependência de usuário BO para usuário VO. Dependência ok? Na prática, a gente vai chegar lá, Arthur. Vai ter um monte de genéricos aqui depois. Na prática, no código Java, dependência ok. Claro que vê, Arthur. Isso aqui é polimorfismo, cara. A gente vê um monte de polimorfismo aqui. Partiu, então. Vamos ver agora a agregação. Eu tenho a agregação de projeto VO com gerente VO. Como é que eu sei que tem essa agregação? Tá aqui, ó. Existe uma variável de instância. Como é que é a variável de instância? Abrir a classe, a variável está solta, ela não pertence a nenhum método, ela é uma variável global. Variável global também é chamada de variável de instância. Tudo aqui é variável de instância. Uns são tipos primitivos, ó, os outros são objetos. Então, uma variável de instância que é do tipo objeto pressupõe uma associação. E essa associação eu ainda posso detalhar se é uma composição ou agregação. Aqui no diagrama, a gente chegou à conclusão que gerente e projeto têm uma associação do tipo agregação. Projeto tem gerente. Eu até batizei essa agregação de gerenciado por. Projeto é gerenciado por gerente. Então, dentro de projeto, a classe projeto VO está pequena, não está? A classe projeto ficou melhor? A classe projeto VO... Agora está dando para ver melhor. A classe projeto VO, ela tem como atributo gerente VO. De forma semelhante, mais diferente, projeto DTO tem uma composição com documento DTO. Isso significa que eu preciso ter também documento DTO como variável de instância de projeto DTO. Sim, ó. Documentos, na verdade, é uma rede de documento, é variável de instância de projeto VO. Ah, professor, composição, agregação, associação, a forma de implementar é a mesma? Basta ter essa variável de instância? Sim, não. Basta ter a variável de instância. Se eu tenho uma variável de instância, eu pressuponho uma associação. O que vai me dizer se essa associação é composição ou agregação, por exemplo, vão ser algumas outras dicas a mais. A dica a mais para eu saber que documento, por exemplo, é composição e não agregação, estará no método que vai usar documento, que é a classe que eu separei os métodos, como a gente já conversou, e coloquei aqui na classe projeto BO. Cadê projeto BO? Está aqui. Em projeto BO, eu tenho um método adicionar, que eu vou adicionar um projeto, por exemplo, mas eu também tenho um método adicionar documento. Esse método adicionar documento,
ele recebe o documento VO, que eu preciso adicionar, e o que ele vai fazer? Ele vai adicionar esse documento que eu recebi, tanto no banco de dados, ele iria chamar o método DAO.inserir, e aí vai inserir esse documento aqui, e ele vai fazer mais. Ele iria fazer algo do tipo eu vou fazer algo do tipo projeto, eu tenho acesso também ao projeto, view, ponto, get documento, ponto get documento, não. Ponto get documento, porque o documento, ele é um array. Então, eu vou pegar esse get documento, posso pegar o tamanho dele, ou, no fundo, eu iria adicionar aqui, em alguma posição desse array, vamos dizer a 8, por exemplo, esse documento aqui, que é o doc. E eu preciso, então, receber também um projeto VO como parâmetro. Porque eu tenho um projeto, eu vou adicionar esse novo documento que eu recebi a esse projeto. Eu não tenho um get documento aqui, não? Eu não implementei, mas eu teria aqui um get documentos. Documento view. Aí aqui sim, eu pego o meu get documentos, ele é um array. Ô, galera, vocês não estão me ajudando, isso aqui é o objeto, é o view. Mas porque eu tinha botado só para ilustrar. E por isso, gente, por isso que isso aqui é a composição, porque é na classe projeto bio que eu estou gerenciando tudo de documento view, certo? Por isso que eu tenho essa composição. Esse projeto aqui, ele controla tudo de documentos. Se eu preciso deletar um documento, quem vai deletar é projeto. O projeto, ele domina completamente documento. Já ele gerente, projeto e gerente não. Projeto tem seu fluxo de execução, gerente tem seu fluxo de execução. Se eu preciso inserir um gerente, eu vou inserir utilizando a classe gerente bio. Por outro lado, como vocês viram, para eu inserir um documento, eu preciso da classe projeto bio. Projeto bio é quem controla o documento. Por isso a composição. Ficou claro? Composição e agregação no código? É porque assim, Pedro, excelente pergunta. Ó. Eu recebo esse get aqui. Se eu fizer assim, eu recebo um array de objetos. Ó. Isso aqui, na verdade, é para eu receber documento view, doc, array. Ó. Eu estou recebendo um array. Já tem esse doc, né? Docs. Certo? View.getDocumentos me retorna um array de documentos. E o que eu queria, na verdade, é porque eu fiz isso em uma linha só. O que eu queria era chegar no docs, na posição 8 dele, posição 8 do docs, e colocar esse doc aqui. Só que eu fiz aquilo tudo em uma linha só. Eu fiz isso aqui em uma linha só. View.getDocumentos me retorna esse array aqui. Então, eu já quero acessar a posição 8 desse array e quero colocar esse doc aqui, tá? Isso aqui e isso aqui é a mesma coisa. Entendeu? Entendeu, Pedro? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, por enquanto era só... eu vou mostrar essa associação aqui, que eu disse para vocês que a associação também tem que ter um atributo. Deixa eu comentar essa linha aqui, que eu não peguei esse DAO.
Mas aqui, projeto Bio, por exemplo. Projeto Bio tem associação com o projeto DAO. E com o documento DAO, ó. Vocês estão vendo aqui, projeto Bio tem associação com o projeto DAO e tem associação também com o documento DAO. E como tem essa associação, indica que exatamente eu tenho atributos de instância do tipo projeto DAO e do tipo documento DAO. Professor, por que você colocou esse atributo como estático e esse aqui também como estático? Na verdade, eu estou só economizando memória. Eu não preciso de mais de uma instância desse objeto aqui. Uma instância me satisfaz. E aí eu coloquei como estático para essa instância ficar na classe e eu já instancio ela direto. Na verdade, acho que foi o João Arthur que já tinha dado uma dica para vocês, que ele disse que o DAO ele vai ser um singleton. E isso é uma forma de implementar o padrão de projeto singleton. Mais na frente eu vou falar desse padrão de projeto para vocês na unidade 3 e vou mostrar 3 ou 4 formas de implementar. Aqui eu deixei essa daqui, que é uma implementação mais simples. Eu vou ter uma única instância do meu projeto DAO e do meu documento DAO. E aqui, nos métodos da minha classe projeto Bio, eu vou várias vezes, eu vou invocar os meus DAO e vou pedir para o DAO fazer alguma coisa. Tá certo? Deu para entender até aqui? O Antônio Arthur perguntou, vê que você usa o Git no Eclipse ali embaixo. Envia por lá também? Eu envio, Arthur. Inclusive, eu fiz uma videoaula, cara. Eu coloquei, cadê, ó? Siga. Eu fiz uma videoaula nova assim, né? É do ano passado, mas eu não tinha disponibilizado para vocês. Se eu não me engano, eu disponibilizei para vocês no fim de semana. Que aí eu mostro como é que eu uso o Git aqui no Eclipse. Eu uso um plugin chamado eGit. É alguma coisa desse tipo aqui. É Git mesmo, professor. Aí eu coloquei aqui, ó. Tá aqui, ó, Antônio, ó. Mais sobre Eclipse. E não, então não é essa não. Essa daqui. Não, é mais sobre Eclipse e revisão, é essa aí mesmo. É essa mesmo? É essa aí. Ah, é porque a revisão é sobre encapsulamento, né? É isso mesmo. Então é essa aqui. Viu, Antônio? Deixa eu copiar logo o link aqui, já bota aqui. Você já assiste e vê que eu uso sim o Eclipse. Aí essa aula é boa porque eu fui bem desde o começo, sabe? Mostrei como é que eu instalo o meu Eclipse e aí como é que eu configuro o meu Eclipse para ele aparecer aqui, ó. Aqui o Eclipse, aí eu faço essa configuraçãozinha para quem usa Linux. Vale a pena assistir mais ainda essa aula e seguir o passo a passo. Pronto, professor, é porque eu não cheguei a ver o vídeo, sabe? Porque não, tranquilo. Tá fazendo outros trabalhos no final de semana, tá muito cheio, mas eu vou ver. Arrume, rapaz, arrume um tempinho aí para ver o meu vídeo. Como é que a pessoa tem um fim de semana feliz sem ver um vídeo meu? Não é possível, sacanagem. Eu já deixei o like, hein, professor? Muito bem, Abrão, só tem você. Mas era isso, galera, era só isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Deu para entender de verdade? Com isso, vocês ficaram praticamente com 3 aulas aí sobre essas relações. Aí eu já me sinto seguro, porque aí na próxima quinta eu já vou começar com vocês a próxima relação, que é herança. Tá? E é isso que eu quero que vocês entendam, que os objetos, eles não são isolados, e a partir de um objeto eu posso chegar em outro objeto, que chegue em outro objeto, e posso chamar os métodos de outro objeto, e assim vai. É um negócio assim bem dinâmico. Homem, é só assistir de novo, João Arthur. Assista de novo, eu deixo o negócio gravado, rapaz, esperando os views aí contarem. Vinícius, herança só na próxima. Hoje eu quero deixar vocês mais tranquilos e tudo mais, porque na próxima a gente fala de herança, e aí depois que falar de herança, aliás, agora eu tenho dúvida se eu falo de herança ou se eu já começo o banco de dados. Professor, uma dúvida não relacionada ao assunto. Pode dizer.
Já ajeitou o teclado? Não, cara, o lance do teclado foi ano passado. Eu comprei um teclado sem fio, só que ele não acompanhava a minha velocidade de digitação, não. Inútil. Aí eu troquei e peguei um teclado normal que você enfia USB. Sim, entendi. Não faz sentido nenhum, cara. Como é que o teclado sem fio não acompanha a sua velocidade de digitação? Coisa lenta. Eu achei engraçado na hora que você tava escrevendo e não aparecia nada na tela. Pois é, sacanagem isso aí. E aí você escreve, ele ainda pega as ordens erradas das palavras, negócio bizarro. Não era isso não. Ó. Herança, eu só vou deixar para mostrar para vocês depois de banco de dados. Por quê? Como vocês viram aqui, existe essa relação de associação entre as classes BIO e as classes DAO. Vocês já fizeram as classes do DTO, né, que foi essa última atividade. Agora, a gente vai começar a fazer o DAO. Professor, por que a gente não faz o BIO agora? Porque a gente não tem como testar o BIO sem o DAO. A gente precisa do DAO para testar o BIO. O que é testar o BIO? É você invocar um método do BIO e saber se o negócio entrou no banco de dados. Só que para colocar qualquer coisa no banco de dados, a gente precisa das classes DAO. As classes DAO eu consigo testar direto. Eu consigo invocar um método aqui da classe DAO e saber se aconteceu no banco de dados o que eu pedi. Então, por isso que a gente vai quebrar agora. Fizemos o DTO, e o DTO ele era muito importante para vocês entenderem o básico de orientação a objetos, entender que objetos são compostos também por outros objetos e entenderem o encapsulamento. Aí a gente quebra e vamos trabalhar com os DAOs, porque aí vocês vão fixar os conteúdos de banco de dados e e já conhecem, já sabem como é que a gente vai usar o DAO por meio dessa composição, tá certo? Só que para a gente usar o DAO, uma das coisas que a gente mais faz no banco de dados, o que vocês acham que é? É inserir um dado, é deletar um dado, é alterar um dado ou é buscar um dado? Buscar. Eu acho que é guardar o dado. Vamos lá. Quem falou foi Abraão, não foi? Foi. Abraão, se eu tenho uma tabela de alunos, eu vou inserir você. Você passou na faculdade, eu vou inserir o Abraão na tabela. Quantas vezes eu vou inserir o Abraão na tabela? Uma vez. Ah, eu peguei a ideia já. Pronto, eu vou inserir o Abraão uma vez na tabela, mas cada vez que eu usar o sistema e que eu precisar da lista de alunos, eu vou buscar o Abraão milhares e milhares de vezes. Então, uma operação que eu faço com um dado, a que eu faço mais com o mesmo dado é listar, porque eu boto ele uma vez e eu vou sair listando várias vezes. E quando a gente lista, eventualmente a gente pode listar um cara só, eventualmente a gente pode listar um conjunto de caras. E aí vocês precisam aprender a manipular essas coleções de objetos, que na verdade o array, ele não é a melhor forma de manipular coleções de objetos. Por isso que na próxima aula eu vou preparar um vídeo para vocês que é sobre collections em Java, que são formas de trabalhar coleções de objetos. E aí existem várias classes para a gente fazer isso, que é o que eu vou começar na quinta. Porque conhecendo collections, a gente vai começar a usar essas collections aqui no banco de dados. Aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente cria as classes DAO, configura o banco de dados e usa o banco de dados a partir das nossas classes Java. Massa? Você vai estar usando o Postgre, né, professor? Cara, vocês já estão vendo o Postgre em BD, né? Exatamente. Então é melhor eu usar outro banco de dados, né? Não para vocês verem logo dois diferentes. Faz sentido, faz sentido. Ah, muito bem, Arthur. Tá gravado, eu vou dar seu 10º aí. Diferença, viu, galera? O Arthur foi pesquisar a diferença do esblank para o exempt. O esblank, ele retorna false para a string preenchida com espaço e o exempt retorna true. Ou seja, esblank, ela retorna false. Quer dizer que não é branca, não é blank, não é vazio. Legal, cara, é estranho, né? Ela até me explicou que, por exemplo, tiver
Vários Eu entendi. O blank Então, considera caractere, não exempt, não espaço. o exempt é se tem alguma coisa. Se tiver só um espaço, já está preenchido com alguma Já coisa. tá preenchido. Show de bola. Muito bem, Arthur. 1 décimo aí para você. Pronto, Jarismar, eu posso mostrar? Não, cara. João Arthur, Mongo não é relacional, não. Então não faz sentido. A gente está trabalhando aqui com relações. Não faz sentido trabalhar com não relacional, não, com NoSQL. O Mongo é relacional? É isso que você está falando, Arthur? Esse Mongo é o que usa Python, é? É. Cara, na verdade, o banco de dados a gente pode usar ele com qualquer linguagem, né? Então não faz diferença, não. Mongo não é, acho que é. Tá uma mistura aqui, mas eu acho que Mongo não é relacional, não. E a gente precisa de um banco de dados relacional. Por que que a gente precisa de um banco de dados relacional? Porque claramente eu tenho relações aqui. Um usuário, ele é uma relação com login, com a senha. Um projeto, ele é uma relação de vários dados. Então, pensem para vocês, eu não sei se a Angélica está falando isso para vocês, mas a gente usa banco de dados não relacional quando o nosso sistema ele não precisa armazenar relações. Quando o nosso sistema precisa armazenar relações, faz muito mais sentido usar um banco de dados relacional. E aí tem as diferenças entre os tipos de banco de dados. Um banco de dados relacional, por exemplo, ele escala verticalmente. O banco de dados não relacional é muito mais fácil de escalar horizontalmente. Mas, enfim, isso não é banco de dados, não. Vou falar, então, provavelmente, vou mostrar para vocês com Maria BD, que é uma versão do MySQL, a versão livre do MySQL. Deixa eu ver se tem ela aqui. Como é o nome? Maria BD. Maria? É, Olha, tem ela aqui. É o mesmo MySQL, só que é livre, código fonte aberto e tal. E no fim vocês vão ver que é muito parecido com o Postgres. É Maria mesmo, William. Maria, M-A-R-I-A, Maria. E um dia vocês vão desse, ver. um dia desse eu descobri uma linguagem de programação chamada Julia. Cara, a gente pode, quando eu estava na graduação, foi em 2002, quando eu entrei na graduação, foi 2002 que eu entrei, foi 2002 que eu entrei. Mas não foi 2002, acho que foi 2006, quando eu estava cursando a disciplina de compiladores. A gente fez um compilador para uma linguagem de programação que a gente chamou de Shootball, que era uma linguagem baseada em comandos de futebol, né? A gente que estava criando essa linguagem por conta da Copa. Então a gente pode criar a linguagem que a gente quiser. Mas enfim, galera, próxima quinta Collections e semana que vem começamos a entrar na parte do banco de dados, fazer o DAO. Olha, interessante aqui, ó. O Arthur foi pesquisar e ele achou que foi um desenho animado, Mongo e Drongo. Sacanagem. Pedro pergunta, vai ter vídeo e aula? Pedro, eu não sei, cara, depende do vídeo. Se o vídeo ficar completo, porque o vídeo eu faço para vocês, mas quando eu faço um vídeo assim novo, eu quero botar lá no YouTube também. Aí às vezes não dá para aprofundar tanto. Se eu conseguir aprofundar, fica o vídeo. Mas de toda forma eu venho aqui tirar dúvida de vocês. Se não, eu complemento. Eu faço o vídeo e complemento mais aqui. Pois boa tarde, então, galera. Grande abraço e até quinta-feira. Depois eu pego essa gravação e disponibilizo para vocês lá no site. Valeu, professor. Vamos junto aí. Valeu.